Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um painel de C-Hub aqui no GoRN. É um prazer ter vocês aqui com a gente. E o tema do nosso painel é Turismo is Back, tecnologia e inovação na recuperação do turismo. Esse painel é muito especial, conta com participações mais especiais ainda e eu vou apresentar agora para vocês. Nosso objetivo aqui vai ser analisar e refletir um pouco da importância da inovação, do empreendedorismo, das tecnologias em um momento de recuperação da indústria, como a gente vê aí nesse pós-pandemia. Então, a gente trouxe aqui o Marcos Borges, representando a Peitu, o Ricardo Urbano, representando a Quarta Vista, e a Gabriela Freire, representando a Easy Have. E aí nós vamos bater um papo e conversar um pouco sobre as visões desses profissionais no turismo, como eles trabalharam essa questão da inovação, da tecnologia, do empreendedorismo nas suas empresas. E mais do que eu, eles vão saber falar muito bem desse tema. Sem mais delongas, sejam todos muito bem-vindos. Marcos, Ricardo, Gabi, muito obrigada por terem aceitado o nosso convite. É um prazer ter vocês aqui. E aí, já para começar, para aquecer o nosso debate, eu queria muito escutar de vocês rapidinho uma breve apresentação sobre vocês e sobre a empresa. Gabi, a gente pode começar com você? Poxa vida, ser mulher essa hora é complicado. Eu não vou fingir costume, não tenho o hábito de fazer live, mas recebi o convite com muito carinho de participar desse painel. Meu nome é Gabriela Freire, e a gente, juntos, eu e um time, a gente faz a Easy Have, certo? A gente é uma empresa de assessoria em Revenue Management, ou seja, em gestão de receitas para hotéis, pousadas, perfis de acomodação, né? Então, basicamente, a gente, historicamente não, mas a nossa experiência é toda voltada na gestão de receita para hotéis. Então, a gente passou anos rodando o mercado, principalmente do Norte e do Nordeste, visitando milhares de hotéis, conhecendo experiências, conhecendo donos de hotéis, conhecendo redes hoteleiras. Então, há um ano atrás, a gente resolveu se juntar, eu e mais 2 sócios, para a gente montar uma assessoria de gestão de receita para hotéis. Então, hoje, a gente, juntando toda a nossa experiência, a gente traz para o hotel ferramentas novas. A gente montou um algoritmo que faz com que a gente tome decisões de precificação sobre o quarto do hotel muito mais assertivamente. E a gente faz o hotel alavancar o resultado de vendas dele. Então, basicamente, você pega um hotel, o Hotel da Maria Rita. O Hotel da Maria Rita tem 100 quartos e tem 100 quartos há 2 anos e não pretende expandir esses 100 quartos nos próximos 5 anos. Como é que eu faço esses 100 quartos renderem mais dinheiro do que eles rendiam antes? Então, a gente usa muita experiência, usa tecnologia inovadora para fazer esses hotéis venderem com uma margem ainda melhor, trazendo mais rentabilidade para a Maria e mais tranquilidade no momento de muita incerteza, que é o que a gente está vivendo hoje. Breve resumo. Muito bacana, Gabi, obrigada. Marcos, continuamos com você? Opa, vamos lá. Antes de mais nada, muito obrigado, Maria Rita, pessoal do C-Hub, pelo convite de participar desse painel super interessante sobre uma temática que me empolga muito falar dela, tanto empreendedorismo quanto inovação no turismo. E assim, apresentando para vocês, quem não me conhece ainda, eu sou o Marcos, sou o CEO do Peitu. É uma startup potiguar que está há 5 anos ajudando empresas de turismo receptivo, empresas de passeio, ao desafio de conseguir ter uma presença online e conseguir vender para esse cliente que está num perfil cada vez mais digital, né? Nos últimos 5 anos, o turismo vem passando aí por uma série de mudanças, né? E aí eu puxo aí essa mudança até antes mesmo dessa questão da pandemia. A gente vem atravessando uma mudança de uma digitalização muito forte. E quando a gente fala de segmento de turismo receptivo e passeios, a gente está falando aí de 95% desse mercado está com pequenas empresas, né? MEIs, empresas de pequeno porte. Então, para essas empresas é um grande desafio conseguir ter uma boa gestão, uma boa presença online, e o propósito do Peitu é contribuir para isso, fazer com que essas empresas consigam se comunicar na internet e consigam potencializar as suas vendas, né? Então, acho que nesse bate-papo vai ser legal para a gente contar um pouquinho da trajetória, o que a gente tem feito e os desafios aí, e trocar uma ideia com a turma. Com certeza, vai ser ótimo. E agora, Ricardo, chegou a sua vez. Vamos lá, né? Ficar por último, você dá um nervosismo, né? Já enquanto grandes empreendedores estão falando antes de você.
Mas o Quarta Vista é uma empresa que nasceu durante a pandemia, então a gente já nasceu com esse desafio realmente pandêmico que ninguém esperava no turismo, e eu acho que por causa disso a gente conseguiu pensar um pouco, né, como a gente ia sobreviver num mercado tão incerto. Quarta Vista é uma empresa que administra imóveis por temporada, e a nossa missão é justamente, através do aluguel por temporada, reinventar o turismo. Então, qual é a experiência que eu posso dar dentro de uma propriedade de um terceiro que ele não consegue fazer sozinho, né? Como é que eu consigo fazer as conexões de ferramentas de mercado e de vendas, de alcance de redes sociais e outras coisas, para que eu consiga alavancar as vendas desse proprietário. Seria bem parecido, né, com a Gabi lá no início, só que mais voltado ao aluguel por temporada. Então, o Quarta Vista é uma empresa de 11 meses, faz um ano agora, esse mês, e através disso, né, todas essas ferramentas é o que a gente tenta entregar mais experiência, tanto ao usuário final, que a gente se posiciona também no B2C, né, Business to Clients, voltando justamente para conseguir alavancar a sua experiência na utilização de imóvel temporário e facilitar as buscas dentro da sua viagem, como também no B2B, que a gente pega aquele imóvel do proprietário que é um passivo, né, para aquela família, seja uma casa de praia, ou um apartamento no ambiente turístico de Natal, como Ponta Negra, Capim Macio, Areia Preta, e a gente torna esse passivo no ativo e lida ele bem assim, como se fosse realmente uma ação, entregando mais rentabilidade a ele, mais tranquilidade e mais experiência ao hóspede. Gente, muito bacana, eu tô muito empolgada, porque quando a gente montou esse painel, a proposta era justamente essa, né? Trazer empresas com visões diferentes, de uma mesma área, como vocês são, e trazendo esse conteúdo para falar sobre a importância de se adaptar, antecipar e usar as estratégias e as oportunidades do mercado, né, a favor do negócio, como vocês estão fazendo. Então, estou muito empolgada e já para abrir o debate, eu quero trazer a questão da pandemia, né? Os principais desafios que a pandemia trouxe, como o Ricardo falou, uma empresa que nasceu na pandemia, ou seja, trouxe desafios, mas trouxe oportunidades também, mas falar também, depois desse momento, né, pandêmico que a gente está passando agora, quais foram os principais aprendizados e aí já puxando para como vocês já estão enxergando o futuro nesse novo normal que, como falam, né, que a gente vai viver agora. E quem quer, alguém se voluntaria? Vamos lá. Se quiser, eu posso começar aqui. Então pronto, vamos né? lá, Ricardo. Eu acho que existem vários estilos de pessoa, né? Existe o otimista, né? Existe o pessimista, existe o realista. E eu sou um dos otimistas natos, assim, né? Não que eu acho que tudo vai dar certo, mas eu sempre olho para as coisas quando estão dando errado e começo a pensar como eu vou fazer diante de tanta coisa que está dando errado, essa coisa dar certo. E eu acho que a pandemia, de uma maneira geral, e para 3 empresas potiguares, que está aqui discutindo, apesar de atuarem fora também, eu acho que a pandemia trouxe uma coisa positiva ainda ao turismo, que foi o quê? Olhar de novo para as próximas localidades, né? Você olhou de novo para Pipa, você olha de novo para Gostoso, você olha de novo para Ponta Negra, coisa que você não teria se o mercado inteiro brasileiro tivesse aberto, se o mercado internacional tivesse aberto. Então, a pandemia ela trouxe um turismo interno muito forte. E foi sobre esse turismo interno que a Quavi se reinventou. Né? Quando a pessoa vai viajar para Pipa, o que ela procura, né? Quais são os diferenciais que ela encontra quando ela procura unidade no Booking e o que eu posso entregar para essa pessoa diferente. Então, eu posso entregar uma precificação mais barata, eu posso entregar um serviço adicional, principalmente para o hóspede que está vindo de fora. Como uma unidade em Pipa chega nessa pessoa de fora, né? Para o Réveillon, por exemplo. Ela chega justamente a pessoa pesquisando ali no Booking, no Airbnb, que seriam as 2 principais hotéis do planeta, ou simplesmente primeiro ela escolhe a unidade para depois decidir para onde vai, se ela sonha em ir para um Réveillon primeiro ou um Carnaval. Então, eu acho que a pandemia foi muito bacana para a gente por causa disso, que voltou os olhos das pessoas para as localidades vizinhas. Então, foi sob essa realidade que Natal voltou a ser um dos destinos mais procurados do mundo, né? Ficando entre os 10 pelo TripAdvisor, ficando em primeiro lugar do Brasil já pelo Airbnb, né? O destino mais procurado, também é o Gostoso, não foi Natal especificamente, mas o nosso estado. Então, eu vi isso como uma coisa muito bacana, né? Porque, queira ou não queira, a gente vive um pouquinho no Caribe brasileiro. Não só o RN, mas todo o Nordeste. E aí, por estar trazendo esse turismo de volta para a terra, foi muito bom, porque a gente tem uma oportunidade, de novo, de trazer Natal como um dos principais, né, destinos do país. Então, eu acho que a pandemia foi muito benéfica para a gente nesse sentido. Obviamente, a gente não pode agradecer, né, assim, uma coisa tão violenta no mundo inteiro. Infelizmente, a gente tem que enxergar a oportunidade nisso e tentar
pelo menos trazer alguma coisa positiva de volta para a sociedade. Pelo menos é como eu enxerguei esse movimento do turismo voltando para o cenário potiguar. E, principalmente, não só pensar na questão também de, tipo assim, da oportunidade da pandemia em si, mas sim como uma válvula de escape, né? Queira ou não queira, a gente está discutindo aqui no mês de setembro, setembro amarelo, né? De combate às doenças, né? Psicológicas, né? A depressão e tudo mais. E, com certeza, o turismo é uma das coisas que mais vão conseguir aí realmente trazer um resultado, fora, obviamente, do tratamento, né? A pessoa viajando, isso é comprovado cientificamente que baixa-se o nível de ansiedade, a pessoa fica aberta a novas oportunidades, conhece novas pessoas e essas conexões ajudam a combater a depressão. Então, pensar também como o turismo, né, interno, durante a pandemia, ajudou as pessoas a fugirem da depressão, porque elas podiam se isolar fora da sua casa, né? E eles não precisavam ficar fazendo isolamento na sua casa, dentro de um apartamento trancado dentro de São Paulo. Então, eles podiam fazer o mesmo isolamento dentro de um apartamento em Pipa. Você está entendendo? Então, eu acho que isso é muito bacana. A gente fez várias campanhas sobre isso. Hoje, a gente tem mais de 40 pessoas que moram com a Quave. Então, isso é muito bacana porque eu penso que a gente pode, sim, durante um momento tão difícil como o da pandemia, trazer um pouquinho de esperança para essas pessoas e fugir desse cenário tão difícil que a gente vive, de ansiedade, de frustração, de sentimento de estar preso, né, de medo. Foi até uma frase, um hóspede para a gente uma vez, que tipo assim, se eu vou ficar com medo em São Paulo, eu prefiro ficar com medo em Pipa. Então, verdade, eu também. É isso. É legal ter esse novo olhar sobre essas realidades, como você falou. E também dentro dessa ótica da pandemia, entender, né, todos os contextos que o turismo ele pode apoiar, ser um aliado. Eu vejo que muitas pessoas enxergaram o turismo como um vilão, ou o turismo acabou, e aí eu gosto muito de dizer, né, vocês trazem esse novo olhar, o turismo não, ele tá em constante evolução. E aí, quer falar, Marcos? Gente, sinta-se à vontade aqui para questionar, para complementar, é isso mesmo. Então, tranquilo. Complementando aqui o que o Ricardo colocou, assim, é inegável que a pandemia é um fato muito preocupante e obviamente, né, ninguém está achando pontos positivos da pandemia, mas acho que o olhar que o Ricardo trouxe, né, de observar as oportunidades, o que a gente percebeu do nosso lado, né, a gente que atua ali na ponta do serviço a gente ajuda as empresas de turismo receptivo. No início do processo de pandemia, tudo parou, né? Então, assim, a gente teve ali praticamente um setor com lockdown total, e a gente teve que ser muito... A gente já estava com a operação, né? Então, assim, a gente via com o negócio já funcionando, operando, e a gente teve que ser muito, muito rápido, né? De fato, a gente teve que botar para rodar um dos preceitos de uma startup de ser realmente ágil, né? Então, assim, a gente teve que rever processos internos, a gente teve que rever nossos planejamentos que a gente tinha feito para o ano de crescimento, a gente teve que rever tudo e começar a planejar a retenção, né? Como a gente conseguiria atender os clientes para poder atravessar um cenário que ninguém conhecia. Então, mas um ponto que a gente teve de lição, eu acho muito interessante, que foi um período de muito aprendizado e para todo o setor, né? Que colabora muito com o que o Ricardo falou, de o quanto a gente conseguiu acelerar no sentido do entendimento do digital, da importância do digital para os pequenos negócios, né? Eu acho que o que a gente vinha aí trabalhando 3, 4, 5 anos para poder trazer uma cultura digital para esses pequenos negócios, a gente conseguiu acelerar isso em questão de 8, 10 meses, num ritmo muito, muito rápido, né? Então, o que a gente tem visto agora é uma retomada acontecendo ainda com muita cautela, muita caução por conta ainda... A gente ainda está no período de pandemia, mas o que a gente vê é hoje um público consumidor mais exigente, mais consciente do seu papel, as empresas também mais preocupadas com essa comunicação com esse cliente nos canais digitais, e eu acho que isso vai ajudar muito nos próximos anos para que esse setor continue crescendo muito, né? Só para trazer um dado, a última pesquisa antes da pandemia de um órgão internacional, o WTTC, ele mostrava uma projeção que o turismo cresceria 3,3% ao ano em níveis mundiais até 2027.
Infelizmente, a gente teve uma pandemia aí que atravessou o caminho de todo mundo, mas acho que essa pesquisa mostra que a gente tem aí uma retomada muito forte e muitas oportunidades vão estar surgindo aí a todo momento para a gente estar empreendendo, trazendo inovação para o setor. Perfeito. É isso mesmo, Marcos. Excelente a sua colocação. E já puxando uma coisa que você disse aí, a questão do consumidor, ele está mais consciente. Isso é verdade. A pandemia, ela propiciou que os consumidores eles tivessem um maior acesso à informação por estarem em casa, por estarem consumindo tudo na internet, online. Então, os consumidores eles se tornaram mais conscientes, tanto na questão de saúde, né, da pandemia, mas também nas questões do que eles podem aproveitar. Eu acredito que se tornou um leque muito abrangente a internet para atuar também. Isso é muito bacana. E aí eu trago 2 provocações aqui para vocês. Como vocês enxergam essa mudança do perfil do consumidor na pandemia? Se vocês perceberam isso na empresa de vocês. O Marcos, que já estava antes da pandemia, né? Mas aí o Ricardo, que já chegou no meio da pandemia. A Gabi, se não me engano, também, né, Gabi? Você chegou junto nesse momento. Quanto tempo de operação? A gente tem 1 ano e 1 mês, um pouquinho mais velhos do que a Quadro. Mas... Então, pode continuar, Maria, desculpa. Então, pode continuar, vai lá, Gabi. Essa pegada que o Marcos, que o Ricardo trouxe e o Marcos complementou, faz muito sentido. Marcos falou inicialmente da digitalização, que já era uma necessidade, um grito, uma demanda do consumidor pré-pandêmica, ela foi muito acelerada pelo advento da pandemia. Junto da digitalização, existe uma busca pela desintermediação, então isso é um processo que já vem há alguns anos. Antigamente, quando você ia comprar um quarto de hotel, esse quarto possivelmente passava pela mão de 2 ou 3 intermediadores facilmente. E aí veio as OTAs, né, como o Ricardo falou, como a Booking, a Decolar, a Expedia, a Airbnb, isso passa por um intermediador. E aí vem o advento da rede social, a força da rede social faz o hóspede conversar diretamente com o prestador de serviço, né? Como você se apresenta para esse cliente, como está a sua presença digital. Então, a pandemia, ela meio que obrigou, ela expulsou os hotéis, no nosso caso, de uma situação estanque para frente. Então, esse hóspede muito mais consciente passou a ligar para os hotéis para entender quais as medidas de segurança estavam sendo aplicadas, passou a ligar para os hotéis para saber qual é a ocupação que o hotel estava naquele período que ele pretendia se hospedar, passou a mandar o WhatsApp para entender exatamente como é que estava a circunstância sanitária da região naquele momento. Então, esse hóspede ele começou a usar ainda mais as ferramentas digitais de fácil acesso para se comunicar diretamente com esse hotel. Então, isso acabou jogando esses hotéis para uma realidade ainda mais nova. Quem ainda resistia ao WhatsApp teve que se render ao WhatsApp. Quem ainda não resistia, mas que não investia em rede social, passou a investir em rede social, porque esse hóspede que inicialmente estava em contato para pedir informações começou a converter. Então, o santo graal da hotelaria, o que hoje todo dono de hotel ou toda a rede busca, é a venda direta, sem intermediários, que custa muito mais barato. Então, essa nova realidade jogou esse pessoal para, poxa, se eu investir um pouquinho mais, essa coisa aqui vai chegar. Então, foi todo um contexto de rápida mudança, de rápida ruptura, e aí a gente entra, a Easy Heavy nasceu nesse contexto, né, de hoteleiros inicialmente a gente começou gerenciando crise, né, gerenciando cancelamento, então hoteleiros preocupados, perdidos, hotéis fechados por meses. Então, a realidade que nunca existiu. A hotelaria é muito acostumada a trocar o pneu com o carro andando, e aí o carro parou. E aí já não tinha mais dinheiro para trocar o pneu. E aí faz o quê? Então, foi muito desafiador, mas ao mesmo tempo de muito aprendizado e muita ebulição de ideias e adoção de novas ferramentas e novas formas de venda para esse hóspede que estava se comunicando ainda mais diretamente com esse hotel. Perfeito. Eu já vou complementar aqui, aproveitar esse gancho, porque eu acho que você falou uma coisa muito do que a gente se fundamentou na Quave mesmo. Acho que todos nós três, é uma coisa que a gente escuta todo dia, como automatiza mais, como escala, como vai não ter ninguém mais respondendo. E sempre que você preza por atendimento, né, e principalmente eu acho que durante a pandemia as pessoas se tornaram muito mais carentes.
Então, as pessoas querem que você responda ali, e a pessoa já tem raiva se está falando com o robô, tem isso também. Então, eu acho que a Quave, ela nasceu muito um pouco nisso do que a Gabi estava falando, e tipo, ei, não existe mais isso, não vai responder seu hóspede, não, e tipo assim, deixa lá, você vai perder o seu cliente. Então, tipo assim, e muitas vezes a pessoa olhava um booking ele cobra em média 13%, né, de cada reserva que ele consegue captar para você. Em um hotel, facilmente, como ela citou um caso de 100 quartos, vamos botar 8 reservas por mês, 7 reservas, para facilitar o conta, 5 reservas por mês de R$200. Então, R$100 mil faturado por mês. Se 50% dessas reservas vieram através do Booking, a gente está falando de 50 mil vezes 13%, vai dar o quê? R$6.500 que ele está perdendo para o Booking, que simplesmente está ligando um hóspede a um hotel. E o hóspede não está fazendo mais nada. Sim, o Booking não está fazendo mais. Ele está ligando um hóspede a um hotel, né? Como se fosse um Uber da vida ou outra coisa, só que o Uber ainda vai treinar o operador, né? Essas coisas. Então, se você pensa em R$6.500, você tem de budget para, tipo, 100 quartos, você consegue ter 5 atendentes. Então, você consegue dar uma experiência muito melhor a esse usuário do que se ele estiver sendo atendido no Booking, que quem vai atender o cara no Booking é você também, vai salientar isso. Então, eu acho que traz uma nova perspectiva de, tipo, aonde você vai investir. O Booking não é sua única fonte de reservas, né? O Airbnb pode ser, o Expedia pode ser, o Trivago, até esse.com. Então, eu acho que essa ruptura de, tipo assim, vamos cada vez automatizar mais e vamos pensar realmente como eu vou atender esse hóspede, de, tipo assim, responde para ele o que é que tem ao redor do seu hotel, sabe? Tem um shopping bacana, tem quais são as comidas que ele tem em volta, quais são os passeios turísticos, qual é a ligação que ele tem, justamente. Eu vim bem empolgado também para essa reunião, porque eu acho que a gente está conectando 3 áreas muito próximas e que, com certeza, a gente tem vários insights para dar um para o outro e se ajudar e alavancar o turismo no nosso estado como um todo. Eu acho que o pensamento do Quarta Vista é, inclusive, isso também. Eu fico pensando sempre como eu vou trazer o turismo para o nosso estado. Eu sou potiguar há 28 anos, né? Perdi até as contas aqui rapidinho. E eu sou apaixonado pelo nosso estado, né? Eu fico até com inveja como é que tanta gente vai para João Pessoa se tem o RN aqui do lado, né? Como é que tá? Então, assim, eu fico impressionado com isso e eu acho que esse atendimento hoje é o pilar fundamental de como você converte, né? Como você mantém a pessoa dentro da sua casa. Quando ele chegou ali, se ele veio pelo Booking, se ele veio por outro canal de WhatsApp, Instagram, o que seja, como foi esse atendimento, né? Como você deu uma personalização a um ponto que ele sentir que ele está indo ficar no hotel da Gabi. Tá entendendo? Ele não está indo ficar no hotel tal. Eu acho que essa pessoalidade, a relação... É que nem quando você vê as grandes marcas, né? Hoje você tem uma Lu da Magalu, que é mais seguida do que o Magazine Luiza, né? E aí você começa a ver o Magazine Luiza morrer aos poucos, aquilo, para virar um personagem, um mascote, a cara da empresa. As pessoas querem seguir pessoas. As pessoas querem se hospedar com pessoas, né? Eu acho que quanto mais impessoalidade hoje, você está indo no fluxo contrário da demanda hoje, né? Óbvio, sempre vão ter pessoas que preferem pessoalidade, chegar ali, reservar rapidinho no portal, não falar com ninguém e pronto, que ele quer a praticidade, ele quer aquela velocidade. Mas hoje, acho que principalmente durante a pandemia, trazendo casos completamente fora, como eu citei a da Lu, da Magalu, ou citar casos ainda mais fora, como, por exemplo, Juliette do BBB, para mim, são provas reais que as pessoas querem se conectar com pessoas. Então, tipo assim, só por Juliette estar sendo Juliette ali e ela está muito próximo de outra pessoa, é o brasileiro. Ela nem era a pessoa extremamente fora da curva por ser inteligente ou a pessoa mais bonita, mas as pessoas querem se conectar com pessoas e ela era verdade. A questão ela era real, não escondia. Ela era real, ela era essa questão. Era como se as pessoas conhecessem Juliette. Então, isso traz o fenômeno. Eu acho que uma coisa para a retomada do turismo nos nossos segmentos, como um todo, eu acho que as pessoas faltam pessoas. Eu acho que faltam pessoas por trás daquilo, né? Então, você vê hoje jogadores que são mais seguidos que os clubes, né? Você vê CEOs que são mais seguidos que as empresas. Você vê isso cada vez mais. Então, eu realmente acho que o atendimento, a pessoalidade, são pessoas, tem que ser tratado como pessoas. Eu acho que isso é o grande diferencial. Pelo menos foi sobre isso que a Quave se apoiou para crescer durante a pandemia. São pessoas, sabe? É Duda, é Ricardo, é Luísa. Então, sempre a gente está trazendo pessoas por trás daquilo ali para cada vez as pessoas estarem se mais conectando com essas pessoas.
E, por exemplo, hoje certeza. eu tenho mais reservas próprias do que de portais. Eu tenho 56% de reservas próprias hoje. E 44% de todos os outros portais juntos. Isso reflete justamente essa questão da mudança desse perfil do consumidor, né? E tudo que a gente debateu aqui desde o início, o consumidor que ele está mais consciente, que ele está com acesso à informação, que ele quer fazer parte do processo, porque ele já sabe como o processo funciona, ele não quer burocracia, e isso é um ponto muito importante também, que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, a burocracia. O consumidor ele não aguenta mais burocracia, os clientes eles querem a coisa mais simplificada possível, e justamente eu vejo muito pelo fato da internet ter possibilitado isso, né? A internet possibilitou que tudo fosse muito rápido, as coisas acontecem muito rápido, num clique, e aí vem a era da informação, o acesso à informação, tudo. E isso, gente, já é outra indagação que eu quero trazer aqui para vocês, uma discussão para ferver os neurônios agora, que dentro de todo esse potencial de desenvolvimento tecnológico que vocês falaram agora, né, a questão de usar ferramentas como o WhatsApp, que era visto só como algo simples, como acho que a Gabi que falou, né, as pessoas não queriam se render, e foi necessário. Então, todo esse potencial tecnológico que já existe na área do turismo, e aí a gente falando aqui questão Nordeste, né? Mas quais, além desses pontos, quais tendências vocês enxergam hoje dentro do turismo, quanto à tecnologia, quanto ao consumidor mesmo, né? Então, quais as tendências vocês enxergam para os próximos meses, ou que vem aí ganhando uma força? E eu acho que uma coisa que também bacana de se falar, que bate muito na fala de vocês, e que eu acho que o Marcos também vai saber falar bem, é a questão do turismo de experiência, que vem muito, as pessoas agora elas querem também viajar e fazer parte de uma experiência, fazer parte daquela realidade, não querem só viajar para tirar foto, elas querem viajar para conhecer de verdade a experiência do lugar. Então, acho que vem muito dessa questão de uma tendência que vem ganhando força também. E agora abre espaço para vocês. E aí, Marcos, fala aí desse turismo de experiência. Vamos lá. Pô, bacana. Eu vou só pegar pegar o gancho da tua pergunta, Maria Rita, com um ponto que o Ricardo colocou que eu acho super relevante, que é essa questão da humanização, a questão do atendimento, mas eu até eu uso muito a questão da humanização do processo do que simplesmente o atendimento em si. Né? Uma coisa que a gente sempre... e quando tu está falando de humanização, e eu sempre discuto isso muito internamente com o nosso time, é como é que a gente consegue levar, usando tanta tecnologia, de você ter um caráter que aquilo é humano, aquilo não é robótico, né? A gente fugir daquele modelo que você vai ser atendido por um chatbot, que é um processo automatizado de uma máquina por trás e você não tem contato humano nenhum, e aí quando acontece o problema, geralmente a máquina não consegue resolver para você. Né? Então, e isso no período de pandemia ficou muito evidenciado com problemas de remarcações e as pessoas precisavam ter um contato mais próximo, e quem oferecia isso foi o grande diferencial. Né? Então, assim, acaba sendo, de fato, o fator humano ele faz a diferença. E ainda nessa questão do fator humano, que também tem relação com essa questão de vivenciamento de experiência, fica até aí para quem está assistindo um ponto importante. A gente só vai conseguir enxergar a oportunidade se a gente vai para campo, se a gente vai entender quais são as necessidades do nosso cliente e do público. Né? Então, assim, a nossa solução, o Peitu, ela é uma solução B2B, a gente atende empresas. Mas a gente tem um olhar muito para entender como é que está a mudança desse consumidor que vai viajar, que quer ter essa experiência, para entender como é que ele vai consumir o produto do nosso cliente. Então, isso se faz com pessoas. Isso se faz com você tendo conversa, você sentando com o cliente, indo para a rua, vendo como é que isso acontece, para poder você trazer uma experiência automatizada, onde você consegue automatizar, mas mantendo uma experiência humana, onde deve se manter. Né? E aí, esse ponto que tu falou, Maria Rita, é muito, muito importante mesmo, porque o que a gente percebe agora, né, principalmente com a questão do fechamento de fronteiras internacionais, é que se potencializa muito a possibilidade de alavancar o turismo interno de uma força como a gente talvez não tenha vivenciado. E principalmente os roteiros próximos, né, que eu acho que o Ricardo também tocou isso, e a Gabriela também pode falar um pouco sobre isso, o quanto a gente pode potencializar roteiros de curta distância e como é que as pessoas estão vivenciando com isso. Assim, eu, particularmente, eu também sou muito otimista, como o Ricardo falou, eu também sou muito otimista com o pé no chão, obviamente, entendendo ainda a série de cuidados que a gente tem que ter, porque eu acho que essa oportunidade agora, ela tem que vir com muita responsabilidade da gente não cometer os mesmos erros que se cometia, né? Por exemplo,
a gente sempre teve um potencial gigante, né? A gente, vários destinos vizinhos, por exemplo, a Paraíba tem muito potencial, o Ceará, né? O Maranhão, mas essas oportunidades não eram trabalhadas com devido cuidado, porque assim, a gente meio que tinha demanda o tempo todo. Essa demanda agora, ela vai requerer do prestador de serviço uma série de cuidados, né, de protocolo de biossegurança, de higienização, de oferecer algo diferente daquele comum que todo mundo estava acostumado. Então, nesse processo, o que eu consigo enxergar é um leque de oportunidades a serem trabalhadas, que a gente tem aí um mercado extremamente verde. Olhando para o segmento que eu atuo, com o Peitu, que é a parte exatamente de experiências, atividades, a gente vê um cenário super verde. Vou deixar aí para a Gabi falar dessas oportunidades que tem na área de hotelaria, que eu acho que ela tem muito mais experiência do que eu. Mas, assim, o que eu enxergo é muitas oportunidades, pegando esse gancho da humanização e das experiências para poder criar novos negócios ou melhorar em negócios que já existem e potencializar isso. Perfeito. E aí, Gabi, vai pegar o gancho do Marcos? Bora! Então, a hotelaria, ela sempre teve essa demanda de, vamos fazer uma recepção especial porque o cliente é X, ou esse hóspede veio pelo agente de viagem Y. Então, sempre existiu algum tipo de algo a mais pensando na experiência, certo? Hoje em dia, e muito puxado pelas redes sociais, hoje isso é quase uma necessidade do hotel. Quando a gente fala, por exemplo, de número de seguidores, quando a gente fala de venda direta, muito disso passa pelo tamanho da audiência que esse hotel tem em redes sociais. A gente gera desejo em rede social hoje. Então, hoje, dos nossos clientes, a gente sempre puxa muito por esse lado de o que é que a gente pode surpreender, o que é que a gente pode trazer a mais para esse hóspede, pensando que isso vai gerar. E é natural, tá, minha gente? Assim, não é que eu espero que isso... Eu só faço isso porque vai acontecer aquilo, mas é natural que esse hóspede faça stories. Quantas vezes a gente está nos nossos hotéis e tem hóspede fazendo ao vivo com seguidores deles? Quantas vezes a gente está nos nossos hotéis e tem hóspede fazendo sessão de fotos para publicar nas redes sociais deles? Então, assim, hoje em dia, quando a gente pensa num produto, a gente tem que pensar em áreas instagramáveis, a gente tem que pensar em como surpreender esse hóspede a cada corner, né, a cada cantinho do hotel, como a gente vai fazer essa recepção de modo personalizado, chamando esse hóspede pelo nome, vendo o histórico da reserva dele, sabendo, por exemplo, que esse marido já quer fazer uma surpresa para a esposa porque tem um aniversário de namoro. Então, tudo isso não são coisas muito novas, mas isso se tornou cada vez mais imperativo, sabe? Isso é um cuidado que não é mais o básico, ele é essencial agora, assim, não é o mínimo, ele é o essencial agora. Verdade. Com certeza. Gente, acho que a gente... Continue, Ricardo. Não, pode continuar. Tem que botar a mãozinha, né? Assim, acho que tem que falar. Eu acho que perfeito. E acho que vou falar até um pouquinho antes de nascer a Quave, né? Foi um grande amigo meu que me ligou. Trabalho com eventos há 11 anos, né? Sou empreendedor há 11 anos em alguns segmentos, mas o que eu mais me consolidei foi sobre eventos. E quando ele falou comigo, vamos criar um administrador de imóveis de temporada. Tanto é que a Quave também somos um administrador de imóveis de temporada, né? Como eu falei, a par no B2B, é isso que a gente faz. E minha primeira resposta, acho que bem alinhada com o que a Gabi falou, foi tipo, não quero, assim, para ser mais de um, tá entendendo? Mais um que só vai estar entregando ali, sei lá, uma unidade limpa e pronto. Tipo assim, eu não conseguia conceber, por ser, né, o otimista, é um perfil muito parecido, né? O otimista, o sonhador, ele sempre tá ali um do lado do outro, né? E eu sempre sonhei muito alto, sempre sonhei muito mais do que a gente pode entregar com aquela sede, né? Inclusive, um dos valores da gente é ser insaciável, né? Você sempre tem que estar querendo mais de algum jeito, entregar mais uma experiência. E aí era justamente isso que, tipo, a gente tem que entregar uma coisa a mais. Então, essa parte da experiência que a Gabi falou, hoje é como ela falou, não é nem tipo um diferencial, é uma necessidade. Se você não está entregando alguma coisa a mais, por que ele está ficando no seu e não vai ficar no hotel vizinho? Né? E no aluguel temporário mais ainda, que você está alugando uma unidade que você só tem uma, muitas vezes no prédio. E do outro lado, o seu vizinho também está no Airbnb, também está no Booking, também está em outra plataforma. Então, qual é o seu diferencial para a unidade vizinha? Né?
E esse diferencial hoje nem sempre é preço, né? Então, tipo assim, o hóspede não só quer achar uma unidade R$10 mais barata. Até porque R$10, o que é R$10, né? Então, assim, ao meu ver, o atendimento hoje é o grande diferencial de longe, né? O que você vai dar de experiência? Então, por exemplo, esse final de semana agora a gente fez um aniversário, né? E a gente foi lá, botou todas as velazinhas de LED, até porque não vai botar uma vela acesa mesmo dentro de um quarto, vai que alguém bate, toca fogo no quarto da gente, caos no meio do feriado. Quem nunca passou por um caos no meio do feriado, hein, Gabi? Ou também o Marcos também deve sofrer em uma demanda crescendo absurdamente. Mas a gente fez isso, a gente estava também com o Vaguinho e a Laurinha, que eram influencers também na casa da gente em Jacumã. Então, tipo assim, o que é que eu posso entregar para ele de diferencial? Então, vou colocar uma cozinheira, um faxineiro diário dentro de uma casa para entregar uma experiência parecida com a do hotel, né? E qual é a diferença, né? O que é que uma pessoa quer? Acho que foi o Marcos que falou em um dado momento, que é entender o que as pessoas querem contratar é muito importante. Eu acho que foi o Marcos, não tenho certeza agora, mas é muito importante entender o que os hóspedes querem contratar. Então, tipo assim, quando a pessoa vai para um Airbnb, eles esperam uma pegada mais de casa mesmo, não tem para quê. Estou dando exemplo, gente. Eu estou colocando shampoo, sabonete e tudo mais, que é quando eu coloco em hotel, porque vai ser um custo que, teoricamente, aquele cliente não queria. Não estaria agregando valor para ele, mas estou dando exemplo. Uma mantinha, quadro, decoração, que ele olha para aquilo e ele se sente em casa, agrega valor para aquele hóspede. Enquanto eu estou numa unidade mais de um flat, uma parte hotel, o hóspede vai exigir isso, ele vai exigir uma toalha, ele vai exigir talvez um sabonete. E muitas vezes ele está contratando pelo Airbnb, mas só por ele saber que ali é o Golden Tulip, estou dando exemplo, que tem a parte dos hotéis flats, ali ele espera sabonete. Então isso é um pouquinho também de saber comunicar isso para o seu hóspede, saber informar que você tem as experiências, né? E tipo assim, eu acho que quando você consegue entender o cliente e pensar nele, né, dar o atendimento, é quando você vai começando a entender que você não tem experiência como um diferencial, você tem como experiência como uma obrigação. Agora, o hóspede vai decidir se ele contrata ou não contrata essa experiência. Saber olhar certinho para cada perfil de cliente que vocês vão ter. E hoje a gente tem muito nisso, né? São vários perfis de clientes, como você ia falando, Ricardo. Tem uns que vão preferir, tem outros que não. Como saber disso, entendendo o seu cliente, entendendo o mercado que você está atuando. Gente, nosso horário está chegando ao fim. Foi rápido. É rápido aqui a coisa. Mas achei muito bacana aqui. Conhecemos um pouquinho de cada empresa. A gente falou aqui sobre os desafios que vocês vão vencendo agora nesse momento de pandemia. Falamos sobre todo o potencial de tecnologia, de desenvolvimento tecnológico que vocês vêm utilizando nas empresas de vocês. Perfil de consumidor, eu acho esse tema importantíssimo para qualquer área. As tendências que vêm ganhando força. E também, agora, para fechar, eu queria uma fala de cada um de vocês, agora puxando para o perfil empreendedor de vocês, que eu sei aí que a veia empreendedora grita, né? Então, eu queria finalizar com uma fala de vocês, desse perfil empreendedor mesmo, de vocês como empreendedores, como vocês imaginam as metas das empresas para os próximos anos, e aí uma dica já para essa galera que quer começar a empreender, qual seria a principal dica que vocês dariam, já com base em toda a bagagem que vocês têm, cada um com a sua empresa. Vou começar aqui com a Gabi, tô sentindo falta da Gabi. Então, eu venho de um berço de empreendedores. Eu não era empreendedora, eu passei anos rodando, trabalhando para empresas grandes. Isso me ajudou a entender. Eu tinha uma frase quando eu era muito, muito jovem que eu dizia assim: eu vou errar um bocado com o dinheiro dos outros para quando for o meu, eu evitar o erro, o que é impossível. Mas foi uma estratégia, enfim. Mas empreender é muito gostoso, é muito desafiador. É incrível ver as coisas, o que você sonhou virando verdade. Ao mesmo tempo, a coisa é tão dinâmica que às vezes é até difícil você perceber, pô, mas eu ganhei uma milestone aqui, eu devia estar comemorando isso. Então, parar para respirar e comemorar cada passinho também é muito legal. Mas o que eu diria para todo mundo que tem essa veiazinha, que tem esse interesse em empreender, crie um plano, crie uma ideia, conheça o mercado que você quer atuar, conheça o público que você quer atingir, escute, é o que o Marcos falou, escute para você saber exatamente como você vai posicionar seu produto. Porque pode ser que seu posicionamento seja de diferencial, seja, pô, eu vou ter poucos clientes, mas vou cobrar bem desses clientes e ter um resultado muito bom. Como o Ricardo falou, pode ser que sua estratégia seja precificação, eu vou ser o mais barato do mercado porque eu quero volume.
Enfim, pensar um pouco o seu produto é importante, mas não pense muito a ponto de não colocar ele na rua. Porque hoje a EasyHev existe porque um potencial cliente nos cutucou ao ponto de a gente transformar uma ideia que já estava muito madura em verdade. Então, foi esse o nosso start, e não precisa que uma terceira pessoa venha e cutuque você o suficiente, a ponto de você se mexer. Tem esse ímpeto, tem essa força, e não se limite pelo medo. O medo é bom, ele é saudável, mas dê o primeiro passo. Amei. Isso mesmo, Gabi. Muito obrigada. Marcos? O áudio está fechado. Opa. Detalhes que a online proporciona. Pois é. Mas vamos lá. Só discordar num aspecto contigo, Gabi. Discordar, não, na verdade, não. Vou só complementar para reforçar. Na verdade, você sempre foi empreendedora, certo? Só que você era uma intraempreendedora. Você empreendia dentro do negócio dos outros. Verdade, Marcos. Bem colocado. Então, assim, a gente procura muito, inclusive no perfil, quando a gente abre vaga aqui no Peitu, pessoas empreendedoras, na verdade, né? Eles vão empreender em negócio do outro, e assim, essa dica que a Gabi deu é super valiosa. Aprenda com o dinheiro dos outros, para quando você for usar o seu, o risco de você dar errado ser menor, né? Não significa que vai dar tudo certo, mas você minimiza. Eu acho que o grande desafio de empreender é isso, é você testar em ciclos curtos, para você ser o mais rápido possível, gastando só o que você tem, ou seja, recurso financeiro. Opa, deu a cortada? Voltou, Marcos. Beleza, então assim, minimizar o teu custo, né, seja de horas empregadas, que às vezes é o único recurso que você tem, ou mesmo o seu dinheiro. Mas assim, outro ponto que eu acho super válido, não espere cenário ideal, cara, não existe, né? Eu acho que o Ricardo, a própria Gabriela aí, é a prova disso. Eles começaram o negócio no meio do, como se diz, no meio do tiroteio. Basicamente, no meio do caos, eles resolveram empreender. E nesse cenário, muitas vezes nesse cenário que está a grande oportunidade. Então, assim, onde alguns estão aí vendo problema, outros estão vendo a solução, né? Então, acho que o papel do olhar do empreendedor, ele é esse, e para isso, estude, né? Eu acho que é estudar muito, eu acho que completar muito a fala que a Gabi trouxe, estude muito para entender realmente a necessidade, entender a fundo, né? Sempre a pessoa fala, qual é o melhor setor para empreender? O setor que tu entende. Na verdade é esse, assim, para quem está no setor, você tem que entender aquilo que você faz. Não adianta você, a área de mineração é boa. Se tu não entende nada de mineração, vai ser o pior cenário para você, né? Então, assim, estudar. Você quer ir para qualquer área, estude e tenha muito claro qual é o teu posicionamento, né? Então, acho que a Gabi foi perfeita no que ela falou. Não tem como você agradar todos os setores, né? Todas as áreas. Eu vou atender, vou ser o melhor preço, vou ser o melhor serviço, vou ser o serviço mais VIP. Cara, cada um é uma frente, cada um é um perfil de público, cada um exige um recurso que você não vai conseguir. Uma coisa anula a outra. Você não vai conseguir ser o melhor preço e você ser VIP, né? Não tem como. Então, assim, entender qual é o cenário que você quer atender, qual é o teu perfil. E mão na massa. Eu acho que tem uma do Thales Gomes que ele usa muito, né? Para quem acompanha, que a ideia vale 10 centavos a bacia, né? Então, assim, eu acho que é pegar a ideia e botar ela em ação, botar ela em prática, que aí sim você transforma a ideia. A ideia tem que. É por isso que a palavra ideação ela faz sentido, né? É uma ideia em ação para empreendedor. Cortou um pouquinho no final, eu fiquei com medo de ter sido eu, cara. Mas é isso, Marcos, e é legal porque... Não, eu acho que deu uma congelada. Detalhes técnicos de online. Isso que dá, né? Mas aí, complementando a fala do Marcos, uma coisa bem bacana que um exemplo prático são justamente vocês. 3 empresas da mesma área, mas que atuam de maneiras totalmente diferentes, que trazem insights totalmente diferentes e que se complementam de uma certa forma, né? Então,
como o Marcos ia falando, começa e foca no que você sabe e traz um diferencial da sua maneira, com a sua experiência, com o seu olhar. E isso está muito na veia empreendedora, realmente. Obrigada, Marcos. Marcos, E agora? eu devo concordar com sua discordância. Obrigada. Não, eu já estou entrando aqui com o peso do mundo inteiro nas costas. O Marcos foi cirúrgico na fala final. Então, agora está na responsabilidade, Ricardo. Na responsabilidade gigante. Inclusive, até para retificar uma coisa que eu falei no meio do caminho, que o Marcos também foi muito cirúrgico, também consertando, também tem que concordar com a discordância dele, mas simplesmente foi por ser um potiguar nato, de peito aberto e tudo mais. Eu defendi muito o nosso estado, mas o Nordeste é lindo como um todo, e com certeza tem grandes, né, destinos, grandes lugares, experiências para viver, não só no Nordeste, mas no Brasil como um todo, no mundo como um todo, e jamais era tentando levantar uma bandeira isolada, mas sim um dos grandes picos que tem para que a gente esteja lá junto. É o meu papel hoje como empresa Potiguar, mas Marcos foi cirúrgico nisso aí, tá falando também. Dizer, inclusive, eu anotei tudo aqui agora para falar no final, não agora também escapar. Mas uma frase muito importante de Jim Collins, quando ele fala, tipo assim, às vezes, por a gente estar falando alguma coisa, por a gente estar numa empresa que dá certo, vai chegar outra pessoa que está começando a empresa agora, vou fazer exatamente o que o Ricardo está dizendo, porque se deu certo para ele em 11 meses, várias aspas, está dando certo, né? Eu vou fazer também, mas não. A gente está simplesmente contando a nossa perspectiva de vida sobre a nossa visão que a gente teve, né? Mas tem lentes aqui que estão trazendo uma percepção diferente do que até meu sócio, por exemplo, tem da mesma empresa. Então, escutem o que está sendo falado aqui, mas simplesmente como base de conhecimento, como mais uma fonte, né? Porque são muitas verdades que tem de uma mesma coisa. Eu acho que, diferente da Gabi, eu fui o caminho oposto. Eu quase desisti de empreender sozinho, individual, na verdade, como CPF, né? Como começando o Ricardo. Eu sempre trabalhei para mim, desde os meus 17 anos, só que o quão é difícil trabalhar só com o seu dinheiro. Meu Deus do céu, toda a vida que eu perdia. Eu, inclusive, tem uma brincadeira que é o princípio do all-in. Eu jogo poker, né? Joguei poker a minha vida inteira. E aí, tipo assim, é o princípio do all-in, por quê? Quando você não tem nada, você sempre está apostando tudo. Então, você está apostando o seu mínimo dinheiro que você tem, você está apostando seu tempo, você está apostando sua faculdade, você está apostando tudo das oportunidades que você está fechando. Então, quando você começa sem nada, você sempre está apostando tudo. Isso é muito perigoso. Então, eu acho que para quem está começando a empreender, eu diria isso. Cuidado para nem sempre estar apostando tudo, né? Porque muitas vezes a gente olha para alguma coisa que deu certo, e eu estou falando para um grande, né? Um Flávio Augusto da vida que fala assim, eu comecei com 10 mil reais do meu cheque especial, 20 mil reais do meu cheque especial. Calma, gente, não comecem com 20 mil reais do seu cheque especial, porque é muito perigoso e pode ter dado certo para ele, mas pode não dar certo para muita gente. Então, você vai enfrentar outras barreiras de depressão, de outras coisas, então tem cuidado. Eu acho que é isso. Confiem nos seus sentimentos, no feeling, né? Eu acho que eu trago aí uma frase que eu adoro, que é de Henry Ford, né? Se eu perguntasse para as pessoas o que elas queriam, elas falariam um cavalo mais rápido, jamais um carro. Então, tipo assim, confiem no sentimento que vocês têm, principalmente se você está dentro desse contexto, né? Se você está dentro de um contexto, vou dar um exemplo aqui, assim, eu vou dar um exemplo de um caso que eu vi de uma mulher muito pequena, que ela calçava 34 e ela nunca achava sapato para pé 34. Sempre era 36, 38, ela sofria muito com aquilo, ela fala, pô, tem um segmento gigante de pessoas que têm o pé 34 e eu posso atender essas pessoas. Então, se ela for pesquisar, talvez no mercado, ela não vai achar muita informação sobre isso, porque ninguém estava fazendo matéria sobre pessoas que têm um pé 34. Então, confie no seu segmento, faça deduções estatísticas, né? Então, peraí, qual a faixa etária faixa etária, né? Etária é a idade, Ricardo, sei lá, de altura das pessoas do Brasil. Então, pessoas com abaixo de 1,50 deve ter um pé 34. Então, cria ali qual é o tamanho desse mercado, né? Qual é a distribuição, né, pelo país disso, populacional, poder monetário e outras coisas. Então, confia no seu feeling, vai atrás do seu feeling, pesquisa sobre isso. Eu não estou falando para ir cego, tive um feeling, vou lá. Não é isso. E aí eu gosto de trazer outra coisa também, que, tipo, muitas vezes, né, a gente está falando de engenheiros, médicos, advogados, biólogos, isso e aquilo, curso, e aí a pessoa está muito nichada ali e esquece que, tipo assim, às vezes você tem uma ideia num segmento um pouquinho diferente, mas que dá certo, né? Tipo assim, é outra coisa que eu gosto de falar. Toda vida que se alguém falasse assim, se eu falasse aqui na reunião, hoje eu vou parar para fazer embalagens de plástico.
eu acho muito difícil os pais da gente falar, pô, meu filho, vai lá, embalagem de plástico, massa. Então, as pessoas não olham para, às vezes, outros mercados desse jeito. E aí você vê uma Tupperware e se torna uma marca mundial respeitadíssima, vendendo uma embalagem de plástico que custa R$100. Então, tipo assim, toda ideia é boa. Acredite na sua ideia, defenda ela. Agora, óbvio, não vá cego, né? Saiba sobre o que você está falando, tenha conhecimento disso, de prática. E aí, eu acho que foi a Gabi que falou de time, né? Ah, não, foi o Marcos, eu acho que falando da Gabi já. O time é muito necessário. Então, muitas vezes você perde uma ideia muito boa e tenho certeza que os empreendedorzinhos que estão dentro de você, a maior dor que você tem é quando você não bota uma ideia em prática e quando você vai ver lançar a sua ideia 3 meses depois, porque todo mundo está tendo ideia. São 7 bilhões de pessoas no planeta. Não acho que a sua ideia é única, não acho que ninguém criou, não acho que nem que você criou a sua ideia. Você criou por uma série de referências que está vindo e você está analisando sem nem saber que você está consumindo aquilo, mas você já está consumindo uma série de referências de outras pessoas. Mas o que importa mesmo é a trajetória, o que importa é o caminho. Então, sim, a ideia é só o comecinho, né? Só o comecinho. Verdade. Então, junte um bom time, confie nas pessoas que estão do seu lado, dê espaço para que elas cresçam na sua empresa, confiança inteligente, partnership, né? Stock options. Então, assim, eu acredito muito nisso, no valor das pessoas. E eu acho que depois de tudo isso, só para finalizar, tente criar uma cultura organizacional, né? Na sua empresa, como o Marcos falou também, que toda hora está chamando o time para dentro, uma gestão bem humanizada, porque, cara, você nunca vai ser o melhor sozinho, assim, você vai ser o melhor num pontinho específico, mas quando você está empreendendo, são tantas coisas que permeiam isso, que se você for uma pessoa sozinha que está puxando Tem que ter uma ali, né, o caminhão, você não vai conseguir, é muito pesado. Então, as pessoas importam muito nessa trajetória. E elas têm que se inspirar em você, elas têm que acreditar que você está fazendo melhor, que tipo, elas podem ser exatamente tudo isso. E eu acho que sim, numa empresa, né, numa empresa tão pequena, que eu até brinco, né? E aí, é claro, tem cultura organizacional. Cultura a gente não tem ainda, porque em um ano de empresa, para ter cultura, tem que ter história. Então, com um ano, você não tem história ainda. Mas, assim, cada dia cria história junto com essas pessoas, porque se tiver enraizado nela, eu acho que eu sonho muito mais com o sucesso de um dia, tipo assim, exemplo, grandes empreendedores como Bill Gates, Steve Jobs, Thales Gomes, como foi citado também por Marcos. Eu acho que o maior sonho de todos esses empreendedores, até o momento que eles saem da empresa, eles morrem. Imagina o que deve ser Steve Jobs, assim, tipo, ele sentia aquela volta dele para a Apple, tá trazendo a Apple para de novo a empresa top 1 mundo, né? E aí ele morre e ele, vamos supor que todo mundo aqui acredita em céu, ou que seja, mas o empreendedor ali, que ele não tá mais ligado à sua ideia, ele olha e fala, tipo, eita, me ligaram aqui no meio, ó. Voltei, agora cortou também. Alô, tô aqui? Voltou. Voltei. Mas aonde ele olha e fala, tipo assim, tá viva, pô. Esse coração bate, sabe? Sem eu estar ali. Eu acho que isso é um grande diferencial. Esse é o grande sonho de todo empreendedor. E que... Desculpa, gente. Estão insistindo aqui na ligação e aí tá caindo direto. Mas é isso. Finalizei e falei demais. Mas, finalizando, quem está em casa, quem está assistindo, eu espero que vocês tenham aprendido essa aula, né, nessa aula que a gente teve aqui agora, assim como eu aprendi. É muito bom falar sobre empreendedorismo, falar sobre as histórias de vocês, com as empresas de vocês no setor turismo, que eu sou leiga, mas particularmente eu amo. É uma área que eu gosto muito de estudar sobre. Então foi um prazer enorme mediar essa mesa. Espero que eu não tenha decepcionado vocês. De maneira nenhuma, Rita. Agradecer imensamente a participação, Ricardo, Marcos, Gabi. É um prazer imenso. Vocês são sempre muito bem-vindos aqui aos painéis do C-Hub. E, para finalizar, eu sou Maria Rita, gerente de comunidade aqui do C-Hub, e eu espero você que está assistindo esse painel aqui com a gente, para vir bater um papo com a gente aqui. O C-Hub está de portas abertas. O Marcos, o Ricardo, a Gabi estão sempre por aqui, então vamos bater esse papo agora, continuar essa conversa, que tem muita coisa para a gente vamos se encontrar nos corredores, trazer, né? ainda. Muitas ideias. Oi? Vamos se encontrar nos corredores agora, né? Com certeza. Então é isso, gente. Muito obrigada. Mais uma vez, Marcos, Ricardo, Gabi, muito obrigada. E a gente continua aí, como disse o Ricardo, se encontrando nos corredores e trocando ideias. Tchau, tchau. Obrigada. Valeu, pessoal.